Paz seja com todos, amém? João, capítulo 12, a partir do verso 1. João, capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos, e lhes fizeram ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam reclinados com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de perfume de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés e os enxugou com seus cabelos. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que o ia trair, diz: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Porém dizia isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava do que se lançava. Então Jesus disse: deixe-a, para o dia de minha sepultura o tem guardado, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E uma grande multidão de judeus soube que estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem havia ressuscitado dentre os mortos. Os principais dos sacerdotes deliberavam entre si matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa de Lázaro, retiravam-se e criam em Jesus. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor. Senhor, eu te apresento a tua igreja nesta noite. Pai, o Senhor conhece o nosso sair e o nosso entrar. Pai, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus, eu peço que o Senhor venha fazer conforme o teu querer, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te bendizemos, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. A tua palavra nos certifica, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. E nós queremos adorar o Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor venha nos tocar, Pai, como só o Senhor sabe fazer. Que o Senhor venha comunicar a nós, Pai, na nossa linguagem. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, humildemente eu te peço, abrir o nosso entendimento, a nossa visão, Senhor, e tira a dureza do nosso coração, nos dá um coração de carne, nos dá um coração maleável na tua presença, Senhor, para que nós possamos enxergar com os olhos, e para que nós possamos entender com o coração, e para que nós sejamos curados, e possamos avançar para o novo do Senhor na nossa vida, para que nós possamos, Pai, entrar por essa porta que o Senhor tem para a nossa igreja, para a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração, no nome de Jesus. Podeis assentar. Autoridade. A chave. A campanha do projeto de vida fala chaves da vitória. E Deus tem para nós, para nos rememorar nessa noite, que Deus nos deu autoridade. E essa autoridade, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Ela foi conquistada por Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus, quando ele morreu, ele reaveu. Ele pegou a chave da morte e do inferno.
E a Bíblia diz que um dia Jesus estava com seus discípulos. E ele começou a perguntar, porque Jesus, ele ama comunicar. Jesus, ele ama nos ouvir. E Jesus perguntou para os seus discípulos: o que eles falam de mim? Quem eles acham que eu sou? Mateus 16 fala isso. E cada um falava uma coisa. Ah, Jesus, uns acham que o Senhor é Jeremias, o profeta. Outros acham que o Senhor é João Batista. Mas naquele momento Deus trouxe uma revelação do Pai. O Pai se revelou. E através da boca de Pedro foi ouvida uma revelação de Deus, um entendimento de Deus, uma percepção de Deus. Irmãos, e como eu gosto daquele versículo de Salmo que diz assim: em ti estão as fontes da vida, e na tua luz nós veremos a luz. E naquele dia, aquela claridade, porque luz traz claridade. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: foi meu Pai que trouxe para você, através de você, esse entendimento. E quando foi revelado da parte do Pai este entendimento, o Senhor se dirigiu a Pedro e falou: você é Pedro, você é pedra, você é rocha, e eu te estabeleço, eu te comissiono, eu te chamo, eu te convido para que você venha ser alicerce. E eu te dou autoridade, eu te dou as chaves. O que você ligar, vai ser ligado. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Irmãos, Deus deu autoridade para a sua igreja. E será que nós temos usado essa autoridade? Mas essa autoridade, esse entendimento, essa autoridade que Jesus liberou para Pedro e para os seus discípulos, foi depois dele ter um entendimento do Pai. Algo do Pai, que era quem era Jesus. E quem é Jesus para você? Aquele dia em Mateus, no capítulo 16, Pedro, ele não tinha capacidade para dizer, para perceber. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Depois que ele teve a revelação, o entendimento, algo da parte de Deus, foi-lhe dada autoridade. E hoje eu e você somos os discípulos que o Senhor comissiona, que o Senhor chama, que o Senhor convida, que o Senhor conta, para que nós venhamos nos dispor, para que nós venhamos escolher andar na toada após Jesus. Andar na toada atrás de Jesus. E na toada, essa é uma palavra do interior, da roça. Mas isso quer dizer que vai ter dias que você vai correr. Vai ter dias que você vai ajoelhar. Vai ter dias que você vai andar. Por quê? Porque você está andando, seguindo os passos de Jesus. E Francislene, como é seguir aos passos de Jesus? A palavra de Deus testifica do Pai. A palavra de Deus testifica do Filho. A palavra de Deus testifica do Espírito Santo. E se Deus te visitou com dons, porque o Senhor, Ele visita a sua igreja com dons.
Irmãos, algo que nós precisamos reconhecer diante de Deus todo dia, que só existe um que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo. Nós, com todas a forma de nós comunicarmos, e nós vivemos num tempo de grande comunicação, grandes formas de comunicação. E eu tenho certeza que você na sua casa, você fica alarmado quando você para escutar a nova geração. Os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças, porque realmente eles são fortes na argumentação, eles são fortes na comunicação. Mas não existe igual, outro igual, ao Espírito Santo de Deus. E Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a unidade é tão perfeita que Jesus, ele validou o Espírito Santo. Ele falou: eu preciso ir. A obra que era para eu realizar, eu completei. Eu consumei, eu obedeci, eu me rendi à vontade de Deus, eu me submeti ao querer de Deus, eu me esvaziei, eu aprendi a obedecer pelo muito que eu sofri, mas agora eu preciso ir, porque o Espírito Santo vai ser consolador, vai ser companheiro, vai estar com vocês, vai ensinar, vai traduzir o que vocês precisam entender, saber e descobrir. Porque o Pai, irmãos, é uma fonte inesgotável de sabedoria. E a palavra do Senhor diz assim: ó profundidade da sabedoria, tanto do entendimento, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus desígnios. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Quem primeiro deu a Ele, para que depois recebesse? Porque por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. E eu vim aqui te dizer hoje que o nosso Pai, Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que nós podemos ser infiéis, mas Ele é fiel. O nosso Pai, Ele tem o governo. Onde Deus está? Deus está no seu alto e sublime trono, mas Ele está com contrito, com quebrantado, com quebrado. Ele está. A palavra do Senhor nos garante. E nessa perspectiva, irmãos, eu quero falar com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre uma família que o Senhor tem destrinchado para mim, enchido meu coração sobre uma jornada de uma família, mas 3 pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com chamados diferentes, com temperamentos diferentes, experimentando um relacionamento com Jesus. Marta, Maria e Lázaro. E a gente chega aqui no finalmente, nos 44 minutos do segundo tempo, quando Marta, Maria e Lázaro tinham percorrido uma trajetória de muito tempo com Jesus. E eles como nós passamos estações, nós vivemos tempos. Por isso que Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de perder, mas há tempo de ganhar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. E a guerra que o Senhor nos chama como igreja é a guerra do joelho, é a guerra do silêncio, é a guerra da renúncia, é a guerra de eu abrir mão do que para mim é mais precioso e me derramar na presença de Jesus, como Maria deixou esse ensinamento. Talvez para nós isso não represente nada, mas pensa aí na sua cabeça o que
te é mais precioso? A sua vontade? Os seus sonhos? O seu esposo? Os seus filhos? A sua mãe? O seu pai? Maria, ela andou com Jesus e ela passou um processo. E eu não sei qual é a etapa que você está passando. Maria teve a etapa de ficar aos pés de Jesus, ouvindo, recebendo, aprendendo o que o Pai queria dizer e ensinar através do que Jesus falava. Porque Jesus só dizia o que o Pai queria dizer e ensinar. Então, ouvi-lo é ouvir o que o Pai queria dizer e ensinar. E ela parou e ouviu. Era aquele tempo. Mas depois ela teve um tempo de vivenciar o luto, de vivenciar a frustração. E eu sei que dentro desta igreja tem pessoas, eu não conheço a sua vida, mas é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Que você já enterrou coisas na sua vida, como Marta e Maria enterraram. Elas enterraram Lázaro, porque Jesus não foi na hora delas, porque Jesus não foi no tempo delas, porque Jesus não fez o que elas queriam que Ele fizesse no momento delas, porque nós precisamos rememorar que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E que nós andamos na toada dele. E isso não é imposição. Isso é escolha. Escolha. Por isso que a palavra do Senhor fala: eis que te proponho hoje a bênção, a maldição, a vida, a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E Maria vivenciou esse luto. Mas sabe o que aconteceu? Maria teve que enterrar aquele caixão, pastora. E nós, talvez a nossa história, a gente enterrou caixões. Porque caixões são feitos para enterrar as coisas. E eu vim aqui nessa igreja dizer duas coisas. Existem coisas que você precisa enterrar e não desenterrar nunca mais. Porque Deus não quer. Porque Deus disse não. Ou porque Deus permitiu. E talvez sejam coisas da sua alma que você precisa alinhar no diapasão do céu, de renunciar, de perder, porque perdoar é perder, ou de entender que quando as pessoas, quem está na linha de frente da obra de Deus, eles são atacados. Eles são mais susceptíveis aos ataques do inimigo. E o inimigo usa os próprios cristãos, para enfraquecer o povo de Deus. Porque dói quando a gente é mal interpretado, abandonado, julgado, criticado, desprezado, quando a gente mostra quem a gente é, mas a pessoa vira as costas e vai embora. Porque as pessoas pecam contra nós. E nós, isso é pecado delas. Mas a partir do momento que eu guardo ressentimento, é meu pecado diante de Deus. E se eu amo tanto Jesus, se Ele é Senhor, eu preciso levar isso para Ele e pedir que Ele me perdoe por guardar uma mágoa, porque diante de Deus eu não tenho razão. Porque eu não posso, ai de mim, irmãos, se Deus me ofereceu o perdão que eu dou para os outros. E é isso que a oração sacerdotal de Jesus ensinou.
Deus, me perdoe, assim como eu perdoo a irmã. Assim como eu perdoo aquele que me julgou, aquele que eu ajudei e virou as costas e foi embora. Aquele que me difamou. Aquele que tinha que me amparar, está orando comigo, segurar minhas mãos. Porque reino de Deus a gente faz, é junto, é em unidade, é um ajudando e fortalecendo o outro. Ele me abandonou e ainda me enfraqueceu com as suas palavras, com seus julgamentos, com seus aliados. Porque quando a gente sai contando a nossa história e espalhando aquilo que os outros pecaram contra nós, nós estamos contaminando as pessoas. E a palavra do Senhor diz que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não compre o peixe que as pessoas te vendem. Vá para a palavra. Consulta na palavra. E alinha a sua vida, as suas escolhas, o seu ministério, os seus sentimentos, a sua afetividade, alinha com o diapasão do céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria e Marta passaram pela decepção de Jesus falar para elas, espere. Elas acharam que era não. E Jesus foi lá e ressuscitou. E mandou tirar a pedra. E Lázaro ressuscitou. E eu tenho certeza que existem histórias que não tinha jeito, que foram sepultadas, mas que o tempo passou e Deus ressuscitou. Como ressuscitou Lázaro. E nessa cena aqui estão eles reunidos. Marta servindo, Lázaro juntinho de Jesus, ressurreto. E Maria surpreende. Ela pega o melhor que ela tem e ela derrama aos pés de Jesus. Aquela segurança financeira dela, talvez uma herança, talvez ela colocou tudo aos pés. Por quê? Porque ela passou pelo estágio de ouvir o que Deus queria que ela ouvisse através de Jesus. Ela aprendeu, ela passou pela dor de enterrar o irmão, ela passou pelo testemunho de ver Jesus ressuscitar o seu irmão para que Deus fosse glorificado. Não era porque eles eram preferidos de Jesus, amigos de Jesus, próximos de Jesus. Mas Jesus deixou claro que era para que o Pai fosse glorificado. E através daquele testemunho, muitas pessoas se renderam a Jesus. Se renderam, se tornaram filhos de Deus. Porque tudo que Deus faz é para a honra e glória dEle. E naquele momento ela decide entregar. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente ti. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, pois saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida venha a maior provisão. Maria entregou. Igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz aquele que é santo, que é fiel e verdadeiro,
e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, mas eis que tens pouca força. Para a gente acessar, obrigada, pastor. Para nós acessarmos, para que nós, chave é para abrir, chave é acesso, e acesso é autoridade, e Deus nos deu. E Deus quer que a gente pegue essa chave de autoridade, e que a gente abra, e que a gente entre pelas portas que Ele tem para nós. Mas como eu vou entrar por essas portas? Eu vou entrar com uma autoconsciência de quem eu sou. Uma mulher fraca, que tem pouca força, mas que se firma na palavra. E que não nega o nome de Jesus. A Bíblia diz que as pessoas que chegaram na casa, lá em Betânia, naquela casa, pessoas foram lá para ver Lázaro. Não era para ver Jesus, não. Era para ver Lázaro, para ver o que ressuscitou, o que estava morto, o que estava acabado, o que estava perdido, o que não tinha jeito, mas que Jesus ressuscitou. O que Jesus precisa ressuscitar na sua vida? Ele vai ressuscitar. E você vai ser um testemunho ambulante. Do seu encontro com Jesus. Porque só existe um que ressuscita. Só existe um que ressuscita. Então, aqueles homens, aqueles judeus, eles foram ver. Eles foram ver Lázaro. E a Bíblia diz, eu amei essa versão que eu li, a palavra que eu achei aqui. Retiravam-se e criam em Jesus. Se eles retiravam-se, eles saíram de lugares, de crenças emocionais e espirituais, de sofisma, de cultura, de religiosidade. Eles saíam pela porta do engano, pela porta do legalismo, pela porta da teoria. Porque Jesus, Ele é Espírito e vida. Então eles olhavam para Lázaro e falavam, ressuscitou. Deus quer que a partir do já, porque o nosso Deus é o Deus de já, as pessoas olhem para a nossa vida e que nós sejamos testemunhos ambulantes. Que nós sejamos como aquela música que a gente cantou da Aline Barros, como um farol que brilha, como uma ponte que tem lá no Morro da Capuava, em Panerópolis, uma ponte que liga um abismo, uma ponte que te dá acesso de um lugar para o outro, para você passar no nada, no impossível, mas que Deus te dá acesso, e esse acesso é Jesus. Que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, da morte para a vida, do impossível para o possível, porque não há impossíveis em todas as suas promessas. Sua causa é impossível? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E a palavra do Senhor diz, porque um dia o Senhor disse isso para Pedro. Tudo é possível ao que crê. Qual é o exemplo, irmãos? O meu tema foi, siga o exemplo de Jesus.
Jesus se esvaziou, se humilhou, assumiu atitude de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele conversou com o Pai, ele tinha comunicação, ele falou: Deus, Pai, me livra, afasta de mim esse cálice, vírgula, mas seja feita como o Senhor quer e não como eu quero. Deus quer você de mim. Deus quer que a gente o ame mais do que todas as coisas, que a gente ame a sua presença. A presença dele é mais importante, mas a presença dele está na obediência. E Jesus, ele foi humilde, ele foi servo, e Jesus quer que essa igreja ande na humildade e sirva. E Miqueias 4:2, eu estou encerrando. Miqueias 2 fala: eis, homem, o que o Senhor espera de ti, que pratiques a justiça, que ames a verdade e que andes humildemente diante do seu Deus. Eu vou abrir aqui essa Bíblia e eu quero ler, irmãos, esse versículo, Miqueias 4. É isso que o Senhor requer de ti. Que andes, que guardes a justiça, e andes humildemente diante do seu Deus. Sabe o que é fazer justiça? É honrar o Senhor. Sabe o que é fazer justiça? Tratar as pessoas com benevolência. O que é benevolência? A misericórdia que eu quero para mim, para o meu esposo, para os meus filhos adolescentes, eu tenho que querer para os meus desafetos, para os meus inimigos. Porque infelizmente, irmãos, a gente tem inimigos, né, pastora? A gente não, mas... E o Senhor quer que a mesma misericórdia que a gente peça para nós, a gente se alegre, se deleite em Deus dar para o nosso próximo. E Deus quer de nós humildade. Maria, ela entregou a vida dela, ela se rendeu, ela deu o que ela tinha de mais precioso. Ela quis dizer: Jesus, eu entendi, e eu escolho entregar o que eu tenho de mais precioso em oblação, eu derramo na tua presença, porque a tua presença, o Senhor, submeter ao Senhor, a submissão ao Senhor, a tua vontade, para mim é mais importante. Lázaro foi ressuscitado dos mortos, e ele era o testemunho dele. E Marta servia Jesus, mas ela servia Jesus diferente. Quando Jesus foi na casa dela, no começo, ela só servia. Depois que Jesus abriu os olhos dela, para que ela pudesse servir Jesus de uma maneira como agradava a Jesus, que é ele ter a primazia, quando o irmão dela morreu, Jesus chegou na cidade, ela foi correndo onde Jesus estava. Ela nem esperou Jesus vir, ela foi, porque ela aprendeu a priorizar a presença de Jesus. E eu e você precisamos aprender a priorizar. E ela continuou servindo, mas ela servia com o coração. O coração é mais enganoso, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Essa história fala de Judas. Ele tinha o discurso certo, mas o coração dele era perverso. Ele falava o politicamente correto, mas ele tinha uma motivação enganosa. Por quê? Porque ele queria roubar e usurpar. E Jesus era benevolente com ele. E a Bíblia diz que o Senhor tem paciência e misericórdia conosco, na perspectiva que a gente se volte, que a gente se volte para Ele, porque o Senhor não tem prazer naqueles que se perdem. Deus quer trazer, Deus quer abraçar, Deus quer agregar, Deus quer honrar, Deus quer colocar um anel novo, Deus quer colocar uma roupa de honra, Deus quer matar um carneiro, Deus quer celebrar a sua aliança, Deus quer celebrar a sua escolha, o seu propósito, o seu caminhar para Ele, porque o Senhor honra quando a gente caminha para Ele. E eu senti no meu coração, e eu quero pedir licença para o pastor e para a pastora. Eu trouxe aqui alguns cadernos, e dentro desse caderno tem a letra de uma música, de um hino. Eu nasci na igreja cristã evangélica. E eu aprendi uma música que chama Obediência. Então, dentro de cada um desses cadernos, tem a letra dessa música. Eu fiz o xerox e está todo borrado, porque eu punha as datas da época que eu cantava. E se o Espírito Santo tocou no seu coração e te convenceu, e você quer se derramar, e você quer se entregar a partir de hoje, adentrando 2023 e colocar na presença do Senhor: Senhor, eu quero sair da agenda do homem, eu quero a sua agenda, a sua. Porque às vezes a gente espera na agenda do homem. Às vezes a gente espera o homem nos lembrar de nós. Eu quero, e eu te convido, a nós andarmos e vivermos na dispensação da agenda de Deus. Na toada dele, vai ter dia que é só joelho no chão e lágrimas. Vai ter dia que você vai aconselhar, vai ter dia que você vai calar. Do jeito dele. Foi isso que Maria fez. Ela se rendeu, ela entregou tudo. E você sabe qual que é o nosso tudo? Não é o nosso carro, não é o nosso marido, não é os nossos filhos. O nosso tudo é o nosso coração. Filho meu, dá-me, pois, o seu coração. A chave que Deus entrega e que Deus rememora para muitos aqui é a chave da autoridade. Como igreja, autoridade Deus nos deu e nós precisamos usar em unidade, nos reunir como igreja e orar como igreja e clamar como igreja e buscar e bater, porque o Senhor nos deu acesso. Jesus conquistou isso com a morte dele, com a rendição dele, com a submissão dele, com a renúncia dele, com a entrega dele. O exemplo que que nós precisamos seguir, irmãos, é o exemplo da humildade, do serviço e do amor, porque o amor engloba benevolência. Eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que soa. O amor é paciente. Tudo sofre. Quem ama sofre, pastora. Mas ele tudo crê. Ele tudo espera. E ele jamais, ele acaba. Jamais. Pai, eu te agradeço por esta igreja.
Eu entrego, Senhor, diante de Ti, Pai, tudo que eu falei, e eu peço, Senhor, me perdoe, Pai, porque eu sou fraca, limitada, mas eu sei que o Teu Espírito é ilimitado, e é o Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que conscientiza, é o Teu Espírito que mostra, que acompanha, que consola.